Nosso boa noite a todos. Nós vamos iniciar então o nosso estudo, né? 8 horas e 11 minutos, 20 horas e 11 minutos. Nós nos atrasamos um pouco aqui. Pedimos desculpa a todos. Pessoal que está no Facebook, um grande abraço. Pessoal que está no YouTube também, sejam bem-vindos, tá? Vamos em frente, né? Vamos começar. Quem estiver assistindo este material gravado também, um grande abraço, tá bom? Vamos então fazer a nossa prece inicial, como nós sempre fazemos, né? Fechando os nossos olhos e levando o nosso pensamento ao Autor da vida, o Criador de tudo que existe, o nosso Pai Celestial, Criador de todo o universo, de todas as galáxias, as constelações, todos os sistemas, todos os sóis, todos os astros que brilham no universo afora. Criador também de toda a vida que pulsa, que vibra em todos os quadrantes do universo. Ponto alto da criação, a vida, trazendo em si todo o potencial divino a desabrochar em multifaces de possibilidades, de qualidades, de características luminosas, radiantes e benfazejas. Obrigado, Pai Celestial, por toda a ajuda que Tu nos dás, pela Tua lei perfeita, sublime, regendo os mundos e também regendo a nossa evolução, em cada fibra dos nossos sentimentos, em cada pensamento da nossa mente. Podemos sentir-te no nosso âmago, transformando-nos progressivamente para o teu amor, para as tuas leis de equilíbrio, para a expansão da nossa visão do universo, da vida e do ser humano, para que possamos encontrar em cada indivíduo um irmão nosso, um ser criado, um filho teu, Senhor, também com todo o potencial de luz que tu semeaste em nosso âmago. Que possamos, Senhor, todos nós que estamos vinculados a Ti, elevados no pensamento até a Tua presença, sentir-te radiante em nosso íntimo, vibrante em nosso ser, desenvolvendo a cada dia mais e mais no nosso mundo interior o reino dos céus dentro de cada um de nós. Abençoa, Senhor, todos aqueles que ainda não Te conhecem, todos os nossos irmãos que sofrem na rebeldia, que sofrem na transgressão das Tuas leis, apartados do equilíbrio, ainda não encontraram a felicidade de servir, de amar e de procurar a Tua perfeição em tudo que existe. Mas mesmo assim, Tu os amas, Senhor, e nós também devemos amá-los como irmãos bem-queridos. Que a Tua luz nos envolva, nos proteja e nos abençoe, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Vamos então começar, né? Vamos continuar com
o livro Céu Azul, né? Estudo que nós estamos realizando. Agora o capítulo 25, né? Tá dando para ouvir bem, pessoal? Como é que tá o som aí? O som tá ok? Tá dando para ouvir bem? Alto e claro? Eu acho que sim, né? Muito bem, vamos lá então. Som perfeito, né? Tá, joia. Vamos lá. Então, capítulo 25, o trabalho prossegue, tá? E um abraço a todos, viu? A Leninha, a Vilma, Grace, o Rafael da Silva, a Beth, Rosana, Maria, quem mais está aí? Acho que a Adriana, Nádia. Um grande abraço, pessoal. Sejam todos bem-vindos, viu? Beleza, ok. Vamos lá então. A satisfação do trabalho realizado é bênção que as criaturas ainda não aprenderam a valorizar devidamente. Né? Satisfação do trabalho realizado, né? Quando conseguimos fazer algo de útil e edificante, ajudar alguém necessitado, enfim, praticar o bem, qualquer que ele seja, sentimos uma alegria tão grande que nos compensa de todas as canseiras, de todas as dificuldades, de todos os obstáculos encontrados na realização das nossas tarefas, né? Isso aqui é bem verdade, né, pessoal? Quando nós, mesmo que hajam dificuldades, né, mesmo que hajam canseiras, né, quando nós conseguimos é, realizar o bem, quando conseguimos ajudar, boa noite, Beatriz, quando conseguimos ajudar alguém, né, fazer o bem nos faz bem, né, faz a gente se sentir uma pessoa boa, né, muito melhor do que a gente se sentir uma pessoa má, né. Às vezes a pessoa fala assim, Alexandre, mas não pode se sentir uma pessoa boa, porque isso é vaidade, isso é orgulho. Ah, mas a gente vai se sentir uma pessoa má? É bom que a gente se sinta mal? Né? Não é. Né? Por isso que Jesus recomendou que a gente fizesse o bem, porque fazendo o bem a gente se sente bem. É bom fazer o bem. E a gente se sente uma pessoa boa. Né? Nós precisamos aprender a nos sentir uma pessoa boa. Né? Cada vez mais, fazendo o bem. Né? Não quer dizer que é uma pessoa super evoluída, que é uma pessoa que não precisa mais aprender nada, nem desenvolver mais nada. Nós temos muito a desenvolver. Mas quantas pessoas às vezes não me falam, olha, Alexandre, eu me sinto uma pessoa má. Eu fico fazendo maldade, eu fico às vezes fazendo coisas que eu não queria. Né? E isso é pior. Né? Isso é pior. Então, é bom que nós comecemos a melhorar a autoestima, a nos gostar, né? A gostar do que a gente está fazendo, né? Então a gente se sentir uma pessoa boa fazendo bem é fundamental, viu, pessoal? Isso não é vaidade nem orgulho, não. Isso é satisfação pelas coisas boas, porque as coisas boas, elas geram satisfação, geram alegria verdadeira, né? Alegria verdadeira. Isso é muito importante, né? Até para a gente acreditar mais em nós. Os espíritos falam, geralmente a gente acredita mais nos defeitos que a gente tem do que nos potenciais divinos que nós temos a desenvolver, né? Então nós temos que acreditar mais no potencial divino do que nos defeitos, né? Nos vazios que a gente tem, tá? Era assim que nos encontrávamos naquela noite. Um grande hausto de amor nos ligava ao infeliz Sukarno, transformando-o numa criatura querida, como se fosse da nossa própria família.
São essas emanações de afeto que, exteriorizadas tanto por encarnados quanto por desencarnados em favor daquele que está necessitado, auxiliam poderosamente em sua mudança interior. Né? Ajuda o espírito necessitado e nos ajuda também, né, pessoal? Porque, como diz Joana de Ângeles, nós somos efetivamente o que sentimos. Nós somos o que sentimos. O que conseguimos sentir, diz Joana de Ângeles, que é o que nós somos. Né? Então, quanto mais nós exercitamos o sentir de amor, né? Quanto mais nós exercitamos amar as pessoas, melhor nós vamos nos tornando, nós vamos desenvolvendo o que há de ser, o que há de divino em nós. Né? Nós vamos desenvolvendo o ser que há em nós. Tá? Acho que eu estou com o link aqui, Maria. Peraí. Prontinho. Vamos lá. Ok? Então vamos. O Sukarno, né? Então foi isso que eles sentiram pelo Sukarno, né? Que era um ser, que era como que um imperador ali naqueles domínios das trevas, né? Ele foi ajudado e graças a Deus pelo amor do grupo e dos espíritos amigos, né? Durante muitos dias nos sentimos em estado de graça. Durante muitos dias nos sentimos em estado de graça, né? Ainda lembrando com emoção e carinho os detalhes daquela noite memorável. Em nossas preces envolvíamos o companheiro Sukarno, que se encontrava em recuperação numa unidade hospitalar em vibrações carinhosas e fraternas. Então, se sentiu em estado de graça, né? A espiritualidade se sentiu assim porque foi um momento muito especial mesmo, né? Foi um momento muito especial por tudo o que representava o Sukarno, né? Chefe de uma falange, por todo o trabalho que deu para trazê-lo até ali, foi longos meses aí de trabalho, né? E pelo o objetivo que o grupo tinha, né? De ajudá-lo, ajudar o Sukarno e também a Solange Osmar, né? Então, era um dos objetivos aí, né? Entretanto, as atividades prosseguiam. Sabíamos que não seria o fim. O caso Solange não estava resolvido. Tínhamos conseguido resgatar algumas entidades mais necessitadas e com Sukarno obtivemos expressiva vitória do bem sobre as trevas, mas era só. Né? Então, assim, o ponto culminante aí do tratamento foi esse, né? Foi a ajuda do Sukarno, né? Tantos outros irmãos foram socorridos, mas o trabalho continuava, porque era uma organização inteira, né? Era uma organização inteira ali vibrando contra a Solange, né? Então não era de uma hora para outra que iria se resolver o problema, né? A falange das sombras, passado o primeiro momento de estupor, de assombro, né, de espanto, quando viu que o poderoso chefe não retornava, agilizou a recomposição dos cargos vagos. Estão vendo, pessoal? Quando eles percebiam que o Sukarno não iria mais voltar, que ele havia ido fazer a visita lá e não voltava mais, sumiu, né? Entrou no centro lá e sumiu, né? Geralmente eles reclamam isso, né? Ah, o pessoal, meu amigo entrou aqui e sumiu. Onde é que está ele? Onde é que vocês esconderam ele? Geralmente é assim, né? Onde é que vocês esconderam ele? Eu sei que ele entrou aqui. Ele estava comigo, ele entrou aqui e aí depois ele não saiu mais. Onde é que vocês colocaram ele? Né? É assim que eles falam porque eles não entendem o que aconteceu, né? Eles acham que ele ficou ali preso, escondido. Mas é que ele ficou ali no ambiente mesmo, via de regra ele fica durante um tempo ali no ambiente do centro mesmo, do hospital, né?
Maria de Nazaré ali, os espíritos ficam ali, só que numa dimensão diferente, né? Ficam numa dimensão diferente, inacessível aos espíritos das falanges, né? Porque é uma questão de vibração, uma questão vibratória. Eles estão muito ainda apegados à terra, ao ódio, à vingança, eles não conseguem ver aquele seu companheiro que agora está vibrando numa condição diferente. Porque ele fez uma prece, pediu ajuda, viu os familiares, foi socorrido, né? Então eles não conseguem vê-lo. Por isso eles acham que ele está ali preso, né? Escondido, né? Por nós, né? E quando chega um espírito assim, com essa psicologia assim, eu falo, não, meu irmão, ele está aqui sim. Ele está aqui sim. Ah, então onde é que ele está? Me mostra. Traz ele de volta aqui. Vocês esconderam ele. Eu quero ele de volta, né? E começa a exigir que a gente traga o seu companheiro de volta, né? E aí eu falo, eu aproveito, deixa, eu falo, não, ele está aqui sim, você pode vê-lo se você quiser, você pode ir de encontro a ele, vocês podem conversar, inclusive, não tem problema. Não, eu quero que ele venha aqui, você traz ele aqui. Não, mas a gente não tem essa condição, né? Até porque ele está em tratamento, né? Ele está em outro ambiente, ele está se recuperando, às vezes até dormindo, durante um bom tempo, às vezes vai passar repousando, descansando, né? Então a gente não sabe como é que ele está. A gente sabe que ele está junto com os espíritos amigos, né? Mas não tem jeito de trazê-lo ali, né? Já vi alguns casos em que depois de algum tempo, não muito tempo, até rapidamente, não muito tempo, depois de algumas semanas aí, um espírito que foi ajudado, que era um general, que era um espírito de uma autoridade muito grande sobre seus comandados, era um verdadeiro exército de uma das guerras que houve na humanidade, eu não lembro agora. E ele começou a ajudar no resgate dos seus soldados, né? Então ele voltava, ele é um espírito que estava há pouco tempo que tinha sido ajudado, mas ele, por se sentir responsável pelos seus soldados, ele estava ali e aparecia, né? O nome dele era Richard. Né? Foi uma época bem difícil na nossa casa espírita, uma história, um dos dramas coletivos que nós passamos assim, ligado ao passado, né? E o Richard, ele ajudou vários espíritos que eram comandados seus, né? Um momento assim bastante emocionante para nós, assim, da nossa história, né? Mas então é assim, vamos continuar aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Por isso as atividades, eles recompuseram os quadros, né? Os quadros que ficaram em aberto. Na organização do mal lá, eles logo, no plano de carreira deles lá, eles logo supriram já as carências lá, colocaram um novo líder lá e vamos em frente, né? Aquele auxiliar direto de Sukarno, espécie de ministro e mestre de cerimônias, dada a influência que exercia junto aos subordinados e o profundo conhecimento que tinha de todos os processos em andamento e das técnicas utilizadas, era o mais indicado para ocupar-lhe o lugar. Aquele que era imediato do Sukarno, ele acabou logo ocupando o lugar do seu antigo chefe, né? E não titubeou, apoderou-se da situação antes que outro o fizesse. Por isso as atividades prosseguiam, outros espíritos foram trazidos para a comunicação e muitos foram auxiliados. Redirecionadas suas vidas em face da nova visão, esqueciam ofensas e vinganças, adequando-se ao objetivo do bem maior, ou seja, a própria evolução, né? Na verdade, sim, esse caso nós ficamos trabalhando nele. Sim, Nádia, então, nós participamos do. Se você pegar desde o começo aí, você vai entender a sequência da história aí, né? Mas nós trabalhamos durante mais de um ano nesse caso,
quase que todas as reuniões tínhamos comunicações de espíritos ligados a essa falange, ligados a Solange, né? E aí depois foi rareando mais, né? Foi diminuindo assim, né? Como é normal que aconteça, né? Tá? Mas durante mais de um ano a gente ficou trabalhando quase que exclusivamente aí. Haviam outras comunicações também, mas né? Então vamos lá. Então muitos espíritos foram ajudados, né? O caso Solange prossegue e se estenderá ainda por muito tempo, até que todos os implicados, como ovelhas desgarradas, sejam reconduzidos ao aprisco do Senhor, né? Por vezes eu visito a Solange, tá? Moro em Londrina, né? Aqui no norte do Paraná. Por vezes eu visito. É a cidade próxima nossa aqui, né? Nós moramos em Rolândia, fica uns 30 quilômetros mais ou menos de Londrina, né? Então, por vezes eu visito, né? Não com muita frequência, mas uma vez ou outra a gente dá uma passada lá, né? E a situação hoje, por exemplo, passado já tanto tempo, não é uma situação que esteja. Ela ainda tem as dificuldades dela, né? Ainda sofre, né? Ela tem a síndrome de Down, que é uma coisa que vai ter a vida inteira, né? Ainda tem as dificuldades. O pai dela faleceu, né? Está só com a mãe agora, né? Mas, mas está indo, né, tadinha, com as dificuldades dela, né? E sofre pressões ainda espirituais, né? Então esse é um problema, né? Por vezes eu tenho a impressão que ainda se comunicam espíritos ligados a ela. Às vezes a gente não chega nem a saber. Porque a maioria das comunicações, normalmente, a gente não vem a saber exatamente ligado a quem que é, né? Então, às vezes a gente consegue relacionar, dependendo do caso, né? Como no caso dela, a maioria a gente conseguia relacionar. Mas hoje em dia, como não tem estado mais o nosso foco principal, né? São muitas as necessidades que surgem no dia a dia de uma reunião mediúnica, de uma casa espírita, né? Então, mas eu creio que ainda devem ter, de vez em quando deve haver, né? Até porque a espiritualidade ela nunca deixa um caso assim, continua cuidando por tempo indeterminado, né? Às vezes a gente para até por falta de tempo, por falta de um monte de coisas, né? E a espiritualidade continua cuidando de cada caso. É que eles têm uma condição até diferenciada de nós, né? Eles têm uma condição de deslocamento, de tempo, o modo como eles lidam com o tempo, com o espaço é diferente da gente, né? Então nós não temos essa capacidade de abarcar tudo, né? É diferente, né? Mas continuando. Falando em todos os implicados, refiro-me também a Osmar, atualmente Solange, que deverá modificar sua vida em obediência às leis divinas, quando retomar as diretrizes de evolução que são inelutáveis através da transformação moral, né? Então, isso é lógico que ao longo das encarnações, essa vida ainda é uma vida expiatória, né? Está lidando aí com esse problema que é a síndrome de Down, né? Com uma mediunidade que não tem como trabalhar com essa mediunidade, porque mal consegue se comunicar, tadinha, né? Na fala dela, ela mal consegue se comunicar com a gente. E, então é uma vida expiatória, né? Mas de muito proveito, né? Que se esse espírito souber aproveitar, vai conseguir, né, dar um grande passo na sua vitória, na sua melhora espiritual. Tá? Na presente existência, encontra-se contido pelas próprias condições físicas, processo educativo utilizado por Deus para que o ser imortal repense suas atitudes através do sofrimento, da dor, da humilhação. Que sinta na própria pele o mal que causou a outros seres. Que compreenda isso, se arrependa e deseje reparar esses danos. Finalmente, que compreenda que somente o amor nos dará a felicidade e a paz que almejamos, porque produto de uma consciência pacificada, né? Porque
veja bem, Deus nos dá liberdade e a gente errando, exercendo a liberdade, né? Por falta de maturidade a gente erra, a gente comete grandes, graves deslizes, a gente sofre as consequências, sofre as dores, sofre os reflexos das nossas atitudes infelizes, para aprendermos a escolher melhor, para aprendermos a agir melhor, para aprendermos a conviver melhor. Aí a gente muda de atitude e começa a colher um resultado diferente. Né? Primeiro a gente salda as dívidas que a gente criou, quando a gente ainda agia de uma forma rebelde, né, às leis divinas. E aí, saudadas essas dívidas mais intensas, a gente continua a avançar, colhendo os benefícios da nossa mudança. Né? Então, não é fácil. É um longo caminho, né? Mas o caminho da ida, quando a gente está indo, a gente está se afastando de Deus, se afastando do bem, se afastando da verdade, se afastando das leis divinas, assim, do equilíbrio, né? Quando a gente está indo, tudo é festa, né? Sorrisos, exageros, extravagâncias, desperdícios de tempo, de tudo, né? Então tudo é festa. Aí na volta, aí chega um ponto que não tem mais continuidade. Não dá mais. É um caminho que não tem mais continuação. Só vai conduzir à autodestruição. Então nós temos que voltar. Aí vamos fazer o caminho de volta. Então a gente faz o mesmo caminho agora de volta. É como você pegou aquela estradinha errada lá. Aí você pegou aquela estradinha errada e vai. Aí chega na hora que não tem saída, né? Aí o que a gente faz? A gente tem que voltar pelo mesmo caminho. É isso que a gente faz, pessoal. Só que aí a gente vai tomando decisões diferentes. Vai passando pelas mesmas fases que fizeram a gente piorar. Só que depois a gente vai passando por elas, mas tomando decisões diferentes. Né? Que vão fazendo a gente progredir cada vez mais. Então, o caminho de volta é um caminho de dor. Mas quem está chorando já está melhorando, pessoal. O pior é aquele que está fazendo chorar. Né? Se hoje nós estamos já chorando sob o peso das angústias, das dificuldades, das imposições da lei de causa e efeito, ainda assim é uma situação infinitamente melhor do que nós estarmos sorrindo causando mal para os outros e para nós mesmos. Não que o sorriso cause mal, mas é que muitas vezes com o sorriso na face nós prejudicamos muita gente. Né? A satisfação em fazer o mal, a satisfação na viciação, a satisfação no crime, né? E hoje somos chamados a resgatar tudo isso. Só que com um sorriso na face também. Hoje nós somos chamados a resgatar todo esse mal, né? A voltar pelo caminho, às vezes com dores, com dificuldades, mas ainda assim é um caminho muito melhor do que o caminho da ida, né? O caminho da volta é que nós já estamos melhorando. Né? A gente aprende isso com a obra do André Luiz, é farta de ensinamentos nesse sentido, né? Quando o choro não é fruto da revolta, né? Ele se constitui em banho purificador. Né? Então é a Grace colocando melhor ser ofendido do que ofender, né? Exatamente, Grace. Melhor ser enganado do que enganar, não é? Melhor ser lesado do que lesar alguém. Tem gente que a gente fala isso e a pessoa já fica, opa, que é isso? Não, não pode. Mas pessoal, né? Exatamente. É melhor que a gente sofra do que fazer os outros sofrerem. Não é? Isso não é apologia ao sofrimento, nem masoquismo de forma alguma. Mas que quando nós sofremos, isso nós podemos tirar lições disso. Né? E isso se converte em aprendizado para nós, em amadurecimento, em melhora. Né?
Agora, quando a gente faz sofrer, quando a gente faz os outros sofrer, aí complica, né? Aí nós estamos. Quando a gente sofre, a gente está pagando. Você está indo no banco lá e está pagando sua dívida, né? Agora, quando a gente faz sofrer, a gente está abrindo uma dívida. É como se você estivesse tirando dinheiro do banco divino, né? Você está abrindo uma conta, você vai ter que pagar essa conta, né? Quem faz os outros sofrerem, né? Certo? Então vamos lá, continuando. É, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu parei aqui, que eu até perco. Então o Osmar está aprendendo, né? Esse espírito está aprendendo a retornar às linhas do equilíbrio, né? A Beth, verdade, fazer o caminho de volta com novos pensamentos, novos conceitos, verdade. Se tomar as mesmas decisões do passado, vai continuar ruim, né? Vai continuar piorando, né, Beth? Então tem que tomar decisões novas, né? A Grace está colocando a culpa acaba com a gente. Então, aí tem duas coisas diferentes, né, Grace? Nós precisamos discernir. Tem o arrependimento e a culpa, né? O arrependimento é profundamente saudável. A gente pode entender como uma culpa benéfica, uma culpa saudável, positiva. Uma questão de palavras, tá? Mas vamos discernir uma coisa da outra, né? O arrependimento é a constatação do erro. A pessoa que fala assim, eu nunca me arrependo. A gente não pode se arrepender do que faz. Pessoal, isso aí não se justifica. Não é verdade, não é legítimo isso aí, tá? Não é legítimo por quê? A pessoa que nunca se arrepende do que faz é uma pessoa que não revê os próprios atos. É uma pessoa que não se permite analisar a si mesma, né? E quando a consciência toca a pessoa, não, eu não posso me arrepender, não posso me arrepender, mas então ela não percebe onde é que errou. O que vai acontecer se ela não perceber onde é que errou? Ela vai continuar agindo errado. Por quê? Arrepender-se é constatar o erro. Olha, se eu constato o erro, opa, eu errei. Onde é que eu errei? Como é que eu errei? O que eu fiz? Eu fiz assim, assim, assim. Isso aqui não é bom de fazer. Qual foi o resultado disso? O resultado foi esse, esse e aquele. Eu não gostei do resultado. Bom, então eu tenho que mudar a minha atitude. Isso é arrepender-se, eu me arrependo. Puxa vida, me arrependo. Né? Eu sinto muito o que aconteceu. Puxa vida, né? Mas ok, então eu já percebi o que eu fiz, o que eu errei, o que eu prejudiquei. Então agora eu vou mudar. A partir de agora eu me proponho, me determino a agir diferente. Como é que eu quero agir? Eu quero agir assim, assim, assim. Quando acontecer isso, 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 eu vou fazer assim, assim, assim. Alexandre, mas só isso vai ajudar? Pessoal, é uma das coisas que é fundamentais para a gente mudar. Sem isso não há mudança. Sem a gente enxergar onde a gente errou, como é que a gente vai mudar? Né? Agora, e a culpa, então, negativa aí? Como é que a gente entra nessa culpa negativa? Geralmente, quando nós não analisamos de fato o que aconteceu. Quando nós não analisamos, né, ou a gente foge, eu não me arrependo de nada, eu me arrependo de nada, foge e nem para nem para pensar na coisa, né? E às vezes a pessoa pensa, mas pensa de uma forma precária. Ela pensa só se machucando. Ela não para analisar e para se determinar a mudar. Ela só lembra a coisa, a ocorrência, e fica se maltratando, fica se machucando. Essa é a famosa culpa, né, que nos paralisa. Por quê? Porque você entra naquele drama consciencial porque não fez uma análise justa, não fez uma análise cuidadosa, fria, sem emoção, que é como a Joana de Ângeles nos sugere que a gente faça esse tipo de análise. Porque quando entra a emoção, a gente se sente a pior das criaturas, ou a gente fica se justificando, colocando culpa nos outros, mas a gente não analisa de forma legítima, de forma clara,
né? A gente não discerne a coisa do jeito que a gente precisa discernir, né? Então os espíritos falam, culpa jamais, mas arrependimento sim, né? Constatação do erro, determinação para mudar, isso nós temos que fazer sempre, todo dia. Santo Agostinho fala sobre isso, não fala sobre isso? Fazei como eu fiz quando eu estive na Terra, ao final de cada dia, analisava, né, se eu tinha prejudicado alguém, se eu tinha dado motivo para alguém ficar triste comigo, para alguém ficar magoado e tal. Né? Não é bem assim que ele falou, mas a essência é assim, né? O sentido é esse. Né? Se autoanalisar. É o que Santo Agostinho falou, né? Para a gente se analisar todos os dias. E se analisou, então tá, vamos pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que eu feri. Amanhã eu já vou procurar reparar o mal que eu fiz, já vou procurar a pessoa que eu ofendi. É isso, pessoal. Aí a gente não fica preso ao passado, né? Tá? A Beatriz, melhor pagar e evitar adquirir mais dívidas, né? É verdade, Beatriz. A Maria, por isso Deus é misericordioso e bom, lançando um véu de esquecimento justo para podermos usar nosso livre-arbítrio e mudar as atitudes e ações, né? É verdade, uma oportunidade, né, Maria, da gente recomeçar, né? É verdade, né? Esses assuntos conversávamos em nossas noites de folga, na varanda da nossa casa, fitando o firmamento estrelado e felizes interiormente, por uma atividade coroada de êxito. Você vê que os espíritos também descansam, né, pessoal? Você acha que espírito também é filho de Deus, né? O espírito também precisa de descanso, tem folga, tem lazer, tá, pessoal? Senão não tem Cristo que aguente também, né? Suspirando Maneco Siqueira, né? Que é um dos personagens principais aí do último livro da minha mãe, né? Um Anjo em Nossa Vida, né? É justamente o Maneco Siqueira, né? Falando da reencarnação do Maneco, né? Quem já leu o livro e tal. Então, suspirando, Maneco Siqueira externou seus sentimentos. Compreendo tudo isso, mas sinto profunda piedade por Solange, que continuará sua vida em meio a problemas que não tem condições de solucionar. Né? Todos concordamos em uníssono. Eduardo ponderou, cheio de compaixão. É verdade. Né? Quer dizer, o Maneco sentindo, né, sentindo com pesar, o fato da Solange viver uma vida inteira em estado, né, da síndrome de Down e sentindo essa perturbação, sentindo essas pressões espirituais, né? Então todos também sentem dessa forma, né? Lamentam isso, né? Mas aí o Eduardo disse, né? É verdade, contudo, não podemos perder de vista que não vamos resolver todos os problemas, gente. Temos que ajudar e passar. Tem situações que somente o tempo trará a solução. Não, não nos esqueçamos de que Deus é justo e que estamos todos sujeitos à lei de causa e efeito. Né? Isso aqui é muito importante, né, pessoal? Porque nós não vamos resolver todos os problemas do mundo, né, pessoal? Não adianta, nem pela mediunidade, nem pelo pensamento positivo, nem não vamos, pela caridade, nós não vamos resolver todos os problemas do mundo. Não temos essa condição. Nem os espíritos amigos têm. A gente tem mania de achar que os espíritos sabem tudo, podem tudo, resolvem tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. A gente vê que os espíritos cortam um dobrado também, que eles passam dificuldades e não é fácil, viu? Vida de espírito protetor, olha só, é turno de revezamento, né? Tem que tirar férias, não é fácil não, viu, pessoal? Né? Então a gente tem mania, às vezes na nossa onipotência, né? A gente tem mania de achar essas coisas, mas são ilusões que o tempo vai se desfazendo.
É lógico que os espíritos superiores, e quanto mais superiores são, maior o poder do amor que eles possuem, da renovação, do conhecimento, né? Isso é inegável, né? Mas nós atribuímos a eles poderes mágicos, assim, né? Que não é a realidade, né, pessoal? Nós temos que estudar e entender isso tudo, né, Tânia? Não é bem, não é bem assim, né? Ai, ai. Não é bem assim. Deixa eu ver aqui. É, então o Eduardo chamava atenção para isso, né? Não adianta a gente querer. Então a gente vai ajudar no que nos é possível. E o que não for possível, paciência, né, pessoal? É servir e passar. Se Deus que é Deus deixa que a pessoa continue passando pela situação que está passando, quem sou eu para achar que vou mudar o mundo de uma hora para outra, só porque eu quero, né? Eu vou fazer tudo o que eu posso, né? Vou fazer tudo o que eu posso, mas o que eu posso tem limites ainda, né? Bem claros, né? E tem coisas que só com o tempo mesmo que se resolverão, né? A gente não consegue mudar é, a toque de caixa, né? Que a gente fala, né? A gente não vai conseguir mudar a toque de caixa, né? Então, vamos lá, né? Mateus, que viera nos fazer uma visita naquela noite, lembrou oportunamente. Nossa ótica muitas vezes é distorcida, porque vemos com os olhos do sentimento e não da razão. Não nos esqueçamos de que toda experiência é importante e que Solange está tendo o aprendizado de que precisa. Concordariam vocês em ver um criminoso da pior espécie solto no meio das ruas, semeando todo o mal que deseja? Matando, roubando, torturando outras pessoas, sem que alguém tomasse qualquer atitude para contê-lo? Então a pergunta do Mateus é bem pertinente, porque o Osmar, pelo que deu a entender, era um espírito desse tipo, que nas encarnações passadas pintou e bordou, né? Com todo respeito, mas aprontou, né? Nas últimas encarnações. Então Mateus até usou esse exemplo. Vocês concordariam em ver um criminoso da pior espécie solto nas ruas, fazendo e acontecendo, sem que ninguém tomasse medida nenhuma? Então é justamente o caso aqui, né? Não, claro que não, que horror, exclamou Ana Cláudia, né? Pois bem, o que acham que deve ser feito com esse criminoso? O que a gente faria com um criminoso, né? Emmanuel fala num dos seus livrinhos do Evangelho, ele fala que nós construímos cadeias, né, prisões e penas, né, leis que julgam e condenam, tal. Aí ele fala assim, Deus age diferente. Deus dá um novo corpo. Né? Nós construímos cadeias, né, prisões, criamos leis para julgar e condenar e tal. E Deus faz diferente. Deus dá um novo corpo. Só que um novo corpo, logicamente, dentro da lei de ação e reação. Por isso que as leis divinas são perfeitas, né? Então a gente acaba recebendo um novo corpo dentro das nossas necessidades. E as necessidades do Osmar, da Solange, é essa necessidade de limitação. Se vocês forem pensar, ele está limitado pela trissomia do par 21, que é a síndrome de Down, que acaba limitando intelectualmente, limitando, né, fisicamente, tem algumas dificuldades, tá? E limitado pela mediunidade, pela percepção dos espíritos que estão ali envolvendo ele o tempo todo, né? Não deixa sair de casa, fica lá cerceando. É uma espécie de prisão domiciliar, na verdade acaba acontecendo isso, né? Então a gente tem que analisar muito bem quando a gente acha que está tudo errado, né? Às vezes a gente acha que está tudo errado, que não devia ser assim, mas é quando a gente olha só com os olhos da matéria, a gente não está olhando com os olhos do espírito, né? Então, por isso que esses livros são tão importantes, porque
fazem a gente adquirir uma visão como que os espíritos veem os problemas humanos. Isso sempre foi o que mais me chamou a atenção e o que eu percebi que eu precisava mais. Uma coisa que eu precisaria muito na minha vida é adquirir a visão que os espíritos têm sobre nós, né? Uma visão crítica que eles fazem de nós, das nossas atividades, dos nossos prazeres, ou dos nossos lazeres, ou do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos. É muito importante a gente passar a ter a visão que eles têm sobre nós. Porque é uma visão muito mais lúcida, uma visão muito mais clara, mais límpida, mais legítima, mais correta, né? Quando nós vamos exercitando isso, os livros do André Luiz ajudam muito, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, Joana de Ângeles, né? E todos esses livros que a gente tem lido, eles ajudam a gente a enxergar pela ótica dos Espíritos. A gente passa a viver a vida material, só que com o pensamento sempre olhando os problemas como que os Espíritos estariam olhando. Nossa, pessoal, isso nos ajuda tanto, tá? A nos nortearmos na nossa vida, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa, viu? No meu modo de ver, né? Então, alguém falou aqui, né? Deve ser colocado atrás das grades, naturalmente, para que a sociedade não sofra mais suas agressões. Afirmei com a concordância geral, o César, né? Padilha, que era novo no grupo, timidamente considerou. Padilha era amigo nosso também, desencarnou aqui, um pouco mais velho que nós, né? Mas ele desencarnou também. Li outro dia no Novo Testamento que Jesus ensina que não temos o direito de julgar ninguém. Como entender essa lição do mestre? Bem lembrado, falou Mateus. E fitando a cada um, perguntou: alguém deseja responder a pergunta do nosso Padilha? Marcelo pensou por alguns instantes e considerou. Todo o Evangelho de Jesus é um repositório de ensinamentos que, contudo, não devem ser entendidos de forma radical. A letra mata e o espírito vivifica, disse ele em outra oportunidade. Em relação ao julgamento que possamos emitir a respeito dos nossos semelhantes, quis dizer que a nossa autoridade é moral, tem que ser proporcional ao exemplo que possamos dar. Quer dizer, que a condição que nós temos de analisar uma situação vai depender muito da condição moral que nós trazemos em nós, né? Senão vai ser que nem o sujo falando mal lavado, né? Como diz o dito popular, né? Vai ser como o careca falando do sem cabelo, né? Então, julgando a atitude do outro, né, de uma forma até hipócrita, né? Então, ele continua dizendo, né? Alguém que viva cometendo determinado erro não terá autoridade moral para apontar o erro do outro. Por exemplo, alguém que fuma não poderá criticar a outrem por estar fumando e assim por diante, né? E aqui eu acho também, abrindo parênteses aqui, que não se trata nem de julgar e criticar, né? Porque Jesus, por exemplo, ele tinha autoridade, né? Tem autoridade, tinha autoridade, continua tendo autoridade, mais do que todos nós. Mas ele, diante dos necessitados, diante dos sofredores, né, dos equivocados, né, ele não ficava julgando as pessoas, ele não ficava condenando as pessoas, ele não ficava expressando vaticínios, né, amaldiçoando as pessoas, né, dizendo que elas não tinham jeito, que não. Não, né? Quer dizer, Jesus deixava sempre uma porta ao arrependimento, deixava sempre uma porta à mudança das pessoas, compreendia as dificuldades delas, né? Então, e Jesus era o ser de maior autoridade, né? Então a gente tem que ter em vista, qualquer análise que nós vamos fazer, nós temos que ter em vista a melhora do outro, né? E nunca para criticar, para rebaixar o outro, para humilhar o outro. Até naquele tema, a indulgência, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala muito, muito, de uma forma muito interessante, né?
Fala justamente dessa autoridade, né? E quando nós criticamos alguém, o que nós temos, o que nós estamos dizendo quando nós criticamos alguém? Que nós somos melhores do que a pessoa e por isso nós não faríamos aquilo que ela está fazendo. É isso que se extrai desse tipo de argumento que a gente usa às vezes, né? Então, é por isso que o Espírito fala nas mensagens ali sobre indulgência, né, que a pessoa indulgente procura não ver o mal alheio, né? E se o vê, procura não falar dele. E quando fala, que seja só para ajudar a pessoa, né? E para ajudar o grupo, às vezes precisa porque aquilo está afetando todo um grupo, né? Então que seja pelo menos para ajudar o grupo, né? Mas ainda assim com cuidado, ainda assim com respeito, com carinho, né? Emmanuel fala num dos seus livros, de uma forma também muito interessante, da seguinte forma, né? Ele fala assim, olha, ninguém cura uma ferida jogando perfume. Mas também ninguém cura uma ferida removendo a faca dentro da ferida da pessoa, né? Achei interessante essa imagem, né? A gente não cura uma ferida jogando perfume, você não vai jogar um perfume, agora está curado, né? Joga um perfuminho ali, ficou mais cheiroso, mas está longe de estar curado, né? Mas também não é enfiando a faca ali e removendo a faca dentro da ferida que vai resolver. Aí o Emmanuel fala que nós temos que agir como uma pessoa cuidadosa que remove aquele tumor, remove aquele quisto ali, remove aquele objeto estranho ali, com todo cuidado, né? Então, nem tacar perfume e nem ficar removendo a faca dentro da ferida, né? Então, é o cuidado que nós devemos ter uns com os outros, né? É, aí, continuando aqui, né? Fez uma pausa e prosseguiu. Vamos ver se a gente termina isso aqui, falta pouco para acabar, né? Se levássemos às últimas consequências essa lição de Jesus, a sociedade não teria condições de sobrevivência, porque ficaria à mercê dos maus. Além disso, quando está em jogo a vida humana, o direito da maioria tem prioridade sobre o direito de uma única pessoa. Assim, para a sociedade, é uma bênção que existam cadeias e penitenciárias na Terra. Caso contrário, o mal dominaria por certo, né? Então é verdade, né, pessoal? Porque é verdade porque hoje ainda é preciso um equilíbrio do bem e do mal, no sentido assim, né, da ação criminosa, da ação benfazeja, é preciso um equilíbrio, né? Então ainda é preciso conter, de certo modo, fisicamente. Tem espíritos que renascem e renasce e logo começa a praticar crimes e tal, e daqui a pouco está na cadeia. E às vezes comete alguma coisa tão grave que fica o resto da vida na cadeia, ou boa parte da vida na cadeia. A pessoa está contida, de certo modo, ali. Está contida, né? Está ali. Aí quando se fala em pena de morte, na verdade, o que, que a gente faria? A gente aceleraria o processo de libertação de um espírito que estava contido para o bem da sociedade, até do plano espiritual. Estava aprontando no plano espiritual, conseguiram fazer ele reencarnar com todo o trabalho, né? Aí ele foi parar na cadeia, mas está contido ali, né? Quando você aplica a pena de morte, você libera ele de novo. Aí no plano espiritual ele vai fazer mais mal do que estava fazendo aqui. Porque ele fica livre lá no plano espiritual, né? Até por uma questão de livre-arbítrio mesmo, que Deus permite, né? E vai ficar lá aprontando livremente no plano espiritual, gerando obsessões, né? Então, não é fácil, né? Exatamente, Vilma. É a bela lição do Dr. Bezerra de Menezes, né? Isso mesmo. É, muito bonito, né? Através do divino, né? Aí continuando aqui, né? É, então, exatamente concordou Mateus completando. Em relação aos espíritos desencarnados, ocorre a mesma coisa.
muitas vezes a sua maldade é tão grande, espalham tantos malefícios que Deus os interna na carne para que fiquem contidos. Ali, aprisionados num corpo, estão como que em cárceres privados. É o que eu estava falando agora há pouco, né? O espírito fica internado na carne, fica contido como que num cárcere privado, né? Com os olhos úmidos, Sheila considerou. Compreendo tudo isso, mas continuo sentindo piedade por Solange, que sofre muito. Sim, e deve continuar sentindo, querida Sheila, respondeu Mateus, porque Jesus colocou o amor estendido a todas as criaturas como meta para todos nós. Né? Aí até, né, a Sheila falando que, independente do que foi o passado de Solange, as dificuldades que está vivendo agora geram piedade nela. A Sheila sente piedade vendo a situação, né, da Solange, né? E a piedade é a irmã da caridade, né, como diz o Evangelho. Então, é, a piedade bem sentida, ela nos predispõe à caridade, né? Aliás, a piedade é uma das coisas que a gente mais tem que exercitar. Por quê? Porque é a impiedade que nos faz ficar duros, insensíveis, sarcásticos, irônicos, né? É a impiedade. É uma das coisas que mais está existindo hoje no nosso planeta, é a impiedade, né? Por isso que naquela lição, né, numa das lições, não lembro agora exatamente qual, né, fala assim, é, eu venci, eu venci a morte, né? Vençam vós hoje, sede vencedores da impiedade. Sede vós outros hoje vencedores da impiedade. Hoje nós temos que vencer a impiedade, né? Jesus nos trouxe a lição da imortalidade, né? Todo o Evangelho, nós hoje somos chamados a vencermos a impiedade que campeia no nosso mundo, né? E para a gente vencer a impiedade, nós temos que começar a sentir mais, nos permitir sentir, nos comover, nos tocar diante de um quadro de dor, de sofrimento, de necessidade, sem que a gente converta isso em piadinha de mau gosto, em zombaria, em escárnio, em sarcasmo, que são modos da gente desviar o nosso sentimento. Para não sentir, a gente desvia para essas atitudes negativas. E a gente vai criando uma crosta de insensibilidade, né? Então, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer hoje em dia, é isso, né? Exercitar a piedade. Então, continuando, né, falando para a Sheila aqui, né? Aí estará a nossa grandeza, quando conseguirmos amar a todos os nossos irmãos, não apenas aos conhecidos, mas também aos anônimos, necessitados e sofredores do mundo. Não apenas aos simpáticos, mas também àqueles que nos são desagradáveis, que nos irritam e que nos ajudam a exercitar a paciência. Enfim, não apenas aos amigos, mas também aos inimigos. Como nos conservamos calados, processando intimamente tudo o que ouvíramos, Mateus levantou-se lembrando. Vou retirar-me agora, já é tarde, e amanhã logo cedo temos trabalho. Despediu-se de todos com um carinhoso abraço. Desenvolvera-se em nós um grande afeto por ele durante esse período de convivência. Era o amigo que todos queríamos verdadeiramente ter. Ao encaminhar-se para o jardim, virou-se e acenou, dizendo: que o Senhor os abençoe. Né? Deve ser bem legal o Mateus aqui, né? Deve ser legal a gente ver esses espíritos aqui, né? À noite a gente deve ter contato com eles, mas a gente não lembra, né? A não ser uns e outros aí que tem uma facilidade maior de lembrar dos sonhos e dos encontros que tem à noite, né? Mas deve ser interessante, né? Conviver com esses espíritos assim, né? Temos que fazer por merecer, né? Nós podemos conviver com eles, né? Nós temos que elevar o pensamento o máximo possível, né?
termos uma vida o máximo possível regrada, espiritualizada. Se nós queremos a companhia dos bons, tornemo-nos bons por nossa vez. Se nós queremos a companhia dos sábios, tornemo-nos sábios por nossa vez. Quer dizer, nós vamos ter as companhias conforme nós buscarmos dentro de nós, né? Então, a lei não se engana, né? E dá a cada um segundo as suas obras, né? Ok? Nós vamos então finalizar, pessoal, já 9 horas e 11 minutos, né? Nós vamos então fechar os nossos olhos e pedir a Jesus, nosso Mestre querido, que adentre com seus emissários em todos os ambientes, os nossos lares, os ambientes onde convivemos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, e que possam os emissários do alto levarem consigo todos aqueles sofredores que possam se libertar da matéria, que já estejam preparados para o socorro, que possam conduzi-los para os postos de socorro, localizados próximos às cidades, às colônias de recuperação, os ambientes hospitalares do plano espiritual, as casas espíritas, que são verdadeiros hospitais espirituais. Que essas entidades sejam, Senhor, conduzidas, encaminhadas dos nossos lares, havendo uma verdadeira limpeza do ambiente, para que eles estejam num ambiente adequado, para que eles recebam os tratamentos, encontrem seus familiares e possam permanecer em paz. E assim também as famílias, os lares, que estejam iluminados, estejam protegidos e abençoados pela Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Possamos ter uma boa noite pela frente, de trabalho, de estudo, de fraternidade. Que assim seja. Ok, pessoal. Então, novamente obrigado, tá? Pela presença de todos. Obrigado, Beatriz, Grace, Maria, Leninha, Maria, Tânia, Rossana, Nádia, Vilma, Beth, todos que estão aí participando, a Wanda, tá? Um grande abraço a todos aí. Se Deus quiser, estaremos juntos no domingo, né? Temos estudo às 10 horas da manhã, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço. Até mais.